O que é a NR01? Do que se trata especificamente essa norma? E muito se fala em burnout. Perguntas boas para serem feitas. Semanalmente tem que vir um psicólogo na minha empresa, um psiquiatra. Dessa implementação da NR01 por conta do volume de afastamento. Tudo é como você enfrenta, tudo como você vê. É muito difícil a gente ficar se envolvendo nos problemas pessoais. Complicada, porque ele joga a responsabilidade pro empreendedor bancar. Como é que a gente vai exigir da empresa uma postura? Vejam o que vocês desejam da vida. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio. Hoje a gente está com um convidado muito especial, Dr. Vicente, para falarmos aqui sobre a NR01, uma norma que afeta diretamente ou que vai afetar a sua empresa. Então a gente vai falar sobre essa norma aí nos próximos capítulos e quando vai entrar em vigor. Também sobre a saúde mental, burnout, vários assuntos relacionados a esses temas de medicina do trabalho, a sua empresa e as suas necessidades. Dr. Vicente, muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse, falasse da sua trajetória profissional, da sua área de atuação profissional, para a gente e para os nossos ouvintes aí poderem te conhecer um pouco melhor. Pessoal, é um prazer estar aqui, muito bacana aqui no Floripa Podcast e com o pessoal da Compliance Contabilidade. Feliz de estar aqui falando de um assunto tão importante como é a NR1 hoje, que vem trazer mudanças, câmbios profundos na estrutura administrativa, na parte emocional da sua empresa. Então eu fico encantado com o convite, com certeza o pessoal que nos escutar vai gostar, é um tema que está em voga agora, é palco em tudo que se fala hoje na medicina do trabalho. Antes de a gente começar o programa, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a marca Spam Alimentos, para nós o pão é sagrado, e a ID Mídias, vender não é sorte, é métrica. Vamos lá, para quem está nos assistindo e ouvindo, NR01. O que é NR01? Do que se trata especificamente essa norma? Para a gente poder introduzir o assunto aí. NR01 é uma norma regulamentadora. Na medicina do trabalho, para o trabalhador, existem várias normas. Vejam, nós estamos sentados aqui numa cadeira. Para que essa cadeira exista aqui, e nós como colaboradores estivemos aqui, ela tem que passar por um processo de ergonomia, que não nos cause prejuízo à coluna, que ela tenha um conforto, para que a gente possa executar aqui as nossas 8 horas de trabalho. Também, se nós fôssemos da limpeza, estivéssemos lavando as paredes aqui, tem produtos que podem produzir riscos à nossa saúde. Então tem uma NR própria para este risco. E agora, viram que, devido às mudanças no mundo, devido a tudo que está acontecendo, existem novos comportamentos. As pessoas comportam-se diferente. Hoje, quando nós chegamos aqui, estávamos conversando, os 4, nós colocamos isso um pouco em pauta. A mudança existe. Você não convive do mesmo jeito com a sua esposa, com a sua família. Com o tempo, vamos evoluindo a convivência. E é isso que aconteceu. No trabalho, a convivência evoluiu. Passamos muito tempo no trabalho. Hoje nos dedicamos... Quem não se dedica aos seus negócios? Só o nosso grupo hoje... São 8 empresas que nós manejamos. Então, nós temos colaboradores, nós temos as famílias dos colaboradores, nós temos o colaborador inserido dentro da empresa como um membro produtivo. O que quer dizer isso? Quanto melhor você trata o seu filho, por que você se preocupa em dar um bom alimento ao seu filho, as vacinas, um cuidado, o descanso, para que ele tenha uma vida satisfatória? O mesmo é dentro da empresa. A empresa precisa ter essa vida satisfatória. E para isso agora nasce a NR1, que é o cuidado em saúde mental. Temos que ter bons relacionamentos. Mesmo que você não vá com a cara de alguém, isso é muito normal. Isso é muito normal. Ninguém precisa ir, eu vou ser bonzinho e ir com a cara de todo mundo. Não. Você pode não gostar de alguém. Isso não é um crime, isso não é ofensivo. O que não se pode é tratar mal alguém por um motivo ou outro. E agora isso é lei dentro das empresas. Não pode acontecer. Que tipos de mal pode causar a uma pessoa? O comportamento. Às vezes... E deixar bem claro assim, pessoal, que não tem a ver com o dono ou colaborador, é todo mundo. Por exemplo, aqui nesse podcast tem um dono do podcast, mas pessoas trabalham aqui. Vocês sabiam que o dono pode ter estresse no trabalho?
Ele pode estar triste, um colaborador pode causar isso? Claro que sim. Coloca um colaborador fofoqueiro que destrua o que tu está fazendo treinamento. Isso acaba com a tua empresa. Mas daí é uma pessoa que ela não está empenhada na tua equipe. Qual é a melhor coisa? Detectar, ver se consegue corrigir esse comportamento ou afastar. Porque se bem agora existe uma lei que cuida da saúde mental da empresa, nós temos que ter pessoas que sejam parceiras com essa mesma ideia. Todos estamos tentando melhorar a saúde das empresas, a saúde mental com cuidado. Então, nós temos que eliminar aquelas pessoas que não querem mudar isso. Eu, como dono de empresa, eu tenho empresas há muitos anos, vocês aqui são empresários, a gente vê o quê? É difícil montar uma equipe, é difícil colocar um pensamento novo, né? Nós estávamos falando agora. A cultura, né? A cultura é difícil você mudar. Então as pessoas estão enraizadas. Eu sempre fiz desse jeito. Pois é, mas agora você vai ter que mudar, porque é uma lei, vai ter multa, vai ter penalidades para isso. Então sabe o quê? Aquele dono de empresa lá, ele era super mal, vou lascar com ele. Pera. A primeira coisa que eu faço para você é o seguinte, te faço uma pergunta. Se você fosse o dono da empresa, qual seria o seu comportamento? Você seria tão amistoso com todo mundo? Você aceitaria tudo de todo mundo? Como você toca um negócio? Você imagina que só dentro de casa, em vez de tomar o café da manhã ali, você tomava o café da manhã, deixa suja a cozinha. Você toma, deixa suja. Você toma, deixa suja. Quando eu vou tomar o meu café da manhã, eu tenho que limpar de todo mundo. Então, são comportamentos direcionados para a parte emocional. E muito se fala em burnout. O burnout, ele não é uma doença específica. Ele é o estresse que é causado no trabalho, chama-se burnout. Mas dentro desse estresse pode ter ansiedade, depressão, uma série de patologias. Então, a NR1 não está relacionada ao burnout em si. Ela está relacionada a todas as patologias emocionais que podem ser causadas dentro do trabalho. Você pode ter uma lesão da autoestima da pessoa, você pode aflorar algum trauma, né? Mas é legal saber que isso não é uma competição. Poxa, sabe o quê? Eu vou trabalhar lá. E se alguém me tratar mal, eu vou lá e processo e deixa. É mesmo? Como que a gente vai crescer como sociedade assim? Então, as empresas vão começar a ter medo de contratar, as situações vão mudar. Por isso que a implementação da NR1 tem que ser vista com bons olhos, como algo que traz união, como algo que une a empresa. Não existe isso, o dono da empresa é desse jeito. Vocês não acham legal? Pensem num colaborador que vocês têm. Como será que ele seria se ele fosse o dono da empresa? Às vezes, na minha empresa, eu faço um exercício. Eu coloco os colaboradores como dono. Não para interrogar, mas só para eles pensarem, puxa, o que eu decidiria? E a maior parte fica numa saia justa, numa decisão. Né? Assim, doutor Vicente, eu entendo a questão da NR01, né? Entendo que, sim, precisa de cuidados psicossociais, né? A gente precisa trabalhar isso, porém, a minha dificuldade é quem vai medir isso? Uhum. Quem que vai julgar se aqui a empresa se passou ou não, porque eu sinto que, de uma maneira geral, tem muito mimimi, que acho que é a maneira mais fácil de expressar isso, né? Tem muito mimimi, que eu tô me sentindo mal, tô me pressionando demais. Como é que a gente vai conseguir controlar isso aí? Como é que a gente vai conseguir medir? Qual que é a ideia da lei? Para quem que vai medir? Olha só, pessoal. A NR1, então, ela vai vir analisar os riscos psicossociais. Esses riscos psicossociais, nós temos o profissional que é o engenheiro do trabalho e o técnico do trabalho. Então, eles vão ir até essa empresa e como eles medem outras NRs, eles vão medir a NR1 através de um questionário e eles verem como é o ambiente. Você imagina, vamos só dar um exemplo aqui. Nós estamos frente a uma mesa linda, lindo esse podcast, pessoal, por se acaso, muito lindo aqui. Aí vocês veem que aqui nós temos uma mesa. Imaginem que nessa mesa tivesse aqui um copo de batida de banana, aqui um de mamão, um pedaço de pão que eu terminei de comer. Vocês veriam um ambiente bagunçado. Então, se eu chego num ambiente de uma empresa onde está tudo bagunçado,
Quando você chega em casa, sua casa está toda bagunçada, não nos deixa mais tenso, mais nervoso. Tu entra no teu carro, ele tem barro, ele está sujo, os teus documentos estão tudo espalhado. A desorganização é um risco psicossocial. Certo, eu entendo. Isso é muito visual. Né? Sim, sim. Essa sim. parte é muito visual, até a gente vai usar analogia para conseguir explicar. Mas o sentimento, de como a pessoa está se sentindo, é muito subjetivo, né? Muito, totalmente subjetivo, tá certo você. Só que o que a gente faz então? O risco psicossocial foi lá o técnico do trabalho, o engenheiro do trabalho, investigaram, trazem para a empresa de SST e informam, olha, a empresa do João tem risco psicossocial. Então, se vai ir um profissional, um psicólogo, onde ele vai aplicar algumas perguntas. Essas perguntas vão por um questionário e elas são sem nome, são anônimas, para que as pessoas tenham uma leveza e uma sinceridade no responder, para que não haja o medo de serem repreendidos ou algo assim. Com esse questionário, se desenvolve um plano. Mas você disse algo super interessante, que é o fato, existem situações que são subjetivas, por isso que o diálogo é importante. Nós vamos ter que abrir canais de comunicação, né? Quando a gente vai numa consulta com um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, você vai lá, você troca um canal, você troca ideias com ele, você conversa, ele diz, olha, mas esse pensamento não é muito assim? E se a gente mediasse isso? Porque o objetivo é equilibrar, criar um bom senso entre ambas partes para que o sucesso seja a empresa. Porque nós temos que ver que o empresário investiu dinheiro, existe uma ideia, se dá empregos, olha quanto é a carga hoje do empresário segurar, agora ele vai ser responsável mais também da parte emocional do colaborador, é muita coisa, é no bolso, é agora em tudo, e é no medo de não fazer o suficiente e ainda ser repreendido por isso, né? Então, mensurar tudo isso são práticas que nós vamos aprender, olhem que interessante, conforme as coisas vão indo. Porque bem lembrando, como a gente falou antes aqui que nós estávamos conversando, isso vai ter muito a ver com o caráter. Eu posso não estar bem, briguei com a minha mulher, não estou feliz no meu trabalho, eu chego lá, chuto todo mundo e digo, olha, eu não aguento isso aqui porque tal. Então vai ter que ser analisado, não é que a pessoa vai dizer, estou estressada, que não é bom. Imagine que de uma empresa Claro, o nosso objetivo aqui é falar para todas as empresas, mas o nosso podcast ele é muito dedicado ao pessoal das micro, das pequenas empresas, para que tenham uma noção. E eu vou falar porque o pessoal das micro e das pequenas empresas são um pouquinho à parte. Com certeza vai ser mais fácil implementar isso em empresas com mais de 40, 50, 100 funcionários, 3.000 funcionários, fica mais fácil. Por quê? Até por uma causa financeira, porque aquele microempresário, aquele pequeno empresário, talvez ele não tenha as condições para implementar isso. Mas né? a norma ela é válida para todo mundo, Para né? todo mundo, bem disse, para todo mundo é válido, não importa o tamanho da sua empresa. Você tem uma CNPJ, a NR1 já é um risco da sua empresa. Mas, né? daí ali tem, por exemplo, eu tenho que ter um canal de denúncias. Tem algumas coisas bem preto no branco, assim, que são claras, tu tem que fazer isso, tu vai estar de acordo com a NR01. Ou não. Ou é tudo eu acho, subjetivo. Né? Para mim tá bem subjetivo ainda, porque assim, eu entendi o que dispõe a NR01, é tu dar condições, né, ambientais de trabalho relacionados a questões emocionais, enfim. Uhum. Mas, na prática, assim, o que a empresa pode praticar para que isso mude? Eu contrato um psicólogo e deixo um psicólogo... Vamos supor que eu esteja... como é que eu vou trazer o termo aqui? Esteja aplicável essa norma se aplica a mim. Eu preciso, de fato, tratar da NR01 no meu negócio, porque ele é um negócio que ele tem riscos emocionais ali envolvidos na minha operação. O que eu preciso fazer? Vou contratar a minha empresa de saúde e segurança de trabalho, ela vai prestar um serviço, um acompanhamento. Mas semanalmente tem que vir um psicólogo na minha empresa, um psiquiatra. Como que é essa dinâmica, sabe? É isso que para mim fica um pouco Sim, a implementação disso. Como nós vamos implementar isso no nosso dia a dia? Isso. Olha que interessante. Essa pergunta é uma pergunta muito bacana, porque fala do seguinte, pessoal. Tudo que lida com o emocional do indivíduo é individual. O que causa dor a ele pode não causar dor a ele. Por isso que é muito subjetivo, né? Então, é individual. Isso nós dissemos em um lugar já também, que é individual. Não vai ter uma regra. Não vai poder se aplicar a mesma regra a todas. Não. Aquela empresa é desse jeito. Ela funciona daquele jeito. Como a gente, por exemplo. Você é casado com uma mulher ciumenta.
você vai sofrer mais, porque se você vier com qualquer coisa, ela pode dizer assim, meu Deus, tu estava me enganando. A mulher dele não é ciumenta e nem olha para ele quando ele entra, então talvez ele vai poder ficar mais tranquilo, mais relaxado. Então, cada caso é um caso. Aquilo que te provoca ansiedade, que te provoca medo, depende de cada um para cada um. No caso da implementação, a nossa empresa faz o seguinte, a gente vai, faz estudo de clima, uma série de situações e chegamos a um diagnóstico. E aí nós tratamos como se fosse um paciente com uma doença mesmo. Olha, aquela empresa será tratada assim, no período de tanto tempo, vamos implementar tais atividades para que ela seja colocada em prática, fazer um acompanhamento e obter os gráficos de como está indo essa parte. Só que eu vou dizer para vocês o seguinte, na NR1, tudo que lida com saúde mental não é instantâneo. Não é. Você não vai chegar lá e vai dizer, hoje todo mundo tem... Não. É um hábito, né? É a gente pegar e ver o seguinte, aqui no Brasil nós temos o hábito de que, geralmente as pessoas, às 7, 8 horas da noite, estão vendo as notícias. Não é assim? É hora da janta, hora das notícias. É um tanto quanto característico. Então, nós vamos ter que ver as características daquela empresa, o que está acontecendo para fechar. Pode ser o acompanhamento, colocar o profissional, mas será que vai ajudar o profissional? Vamos lá, agora voltando aqui para as nossas pequenas empresas. Temos 5 colaboradores. Como que eu vou ter a dinâmica financeira para sustentar a NR1 dentro? Vai ser um custo a mais. E quem tem uma empresa pequena, ele tem o aluguel que aperta, tem o imposto que aperta, tem às vezes o vale transporte, vale refeição, todo aquilo que a gente já conhece e agora vem mais um custo. Uma obrigação. Né? Uma obrigação, né? Então, essa maneira de como colocar, nós vamos ter que ver, porque, como você disse, eu sei que eu tenho risco psicossocial dentro da minha empresa, mas eu não tenho condições de pagar por isso. Como que eu faço? Eu quero fazer, eu estou de acordo, mas eu não consigo pagar, porque se eu pagar, você vai ficar com 25% do meu lucro, vai me sobrar 70%, 65%, então eu não tenho como fazer. Terão medidas que vão caber em todas as empresas. E isso foi muito legal, que dentro da Moema a gente estudou e cuidou. Hoje nós temos quase 700 clientes, né? E nós temos clientes que têm pouquíssimos funcionários, temos clientes que têm 3.500 funcionários. Então, nós tivemos modelo para desenvolver dentro do nosso próprio portfólio com os nossos clientes que, hoje eu vou te dizer, nós fizemos 100 avaliações de todas as empresas que trabalham conosco. De todas que nós temos, pegamos 100. Deu risco psicossocial pelo menos para 30% ou 40%. É bastante, né? E a gente está fazendo algo muito real, como você... É que é algo muito próximo também, né, doutor? Não é algo tão genérico assim, é algo individual mesmo. É, como ele está falando, vai algo ser... individual. Por exemplo, ele brigou com a esposa dele, né? Aí ele já veio dirigindo nervoso, já deu 2, 3 buzinadas no trânsito. Aí ele chega aqui e a menina da limpeza está com o balde na frente. Ele deu um chute no balde da limpeza. Será que ele está brabo porque ele chegou para trabalhar? Não. Ele já veio brabo. Ele já não estava bacana. Então nós vamos penitenciar ele? Não. Ei, por que você fica assim? Não. Aí ele vai falar com o profissional que tiverem como referência, olha, eu sou assim, eu tenho um jeito assim. Então, na NR1, vai trazer para fora também verdades das próprias pessoas que elas talvez desconheçam e que vão ter que, em um determinado momento, buscar ajuda. Porque agora a convivência precisa disso. Talvez você podia chegar em casa e ser como tu queria. Talvez tu fazia assim no trabalho. Agora já não dá. Agora nós vamos ter que ter uma adaptação do nosso perfil na parte emocional para relacionar-se. Tá. Uma dúvida que me surgiu foi essa medição que foi feita nas empresas. Foi feita nas empresas e de 100 empresas, 30%, 40% tinham um risco, né? Por exemplo, se eu pegar uma empresa muito comercial, né? Então eu pego uma que faz empréstimo consignado, aí, alguma coisa assim, que é pressão para venda, pressão para venda. É o perfil daquela empresa?
ter pressão. Tende Se a eu ter pegar mais... uma empresa de uma escola de yoga, a tendência é que seja um ambiente muito mais saudável. Assim, mas depende do perfil do colaborador também, né? Correto, porque vamos dizer que o professor de yoga ele seja ótimo professor de yoga, mas ele seja hiperativo e tome sertralina. Entende? Ele já faz um tratamento talvez para ansiedade. Tá, mas ele vai contra o ambiente daí, né? Porque o ambiente da yoga ele não exige essa pressão toda, vamos dizer assim. E o ambiente do empréstimo consignado exige pressão de venda. Tem pessoas que conseguem conviver com essa pressão e vão performar muito melhor. Eu tenho na cabeça que pressão é privilégio. Né? Então, mas a pessoa vai conseguir performar melhor. E já uma pessoa que... eu me sinto muita pressão aqui, não consigo... esse negócio de ter meta não é para mim. Tudo bem, vamos trabalhar em outro lugar. Eu achei super interessante. Eu acho que a gente nunca falou disso na NR1, que você acabou de falar agora. Assim, veja só, você deu o exemplo de um professor de yoga. Uhum. Quando a gente chega num estúdio de yoga, vai estar tocando aquela música zen, a tendência é que você fique zen e tudo isso. Mas será que não vai ter pressão? Aí eu te boto um outro negócio. Eu sou dono dessa escola de yoga. Eu tenho 50 escolas de yoga pelo Brasil todo. Uhum. Eu tenho... Bota aí 600 funcionários, tá? 200 funcionários. Eu tenho que pagar, a minha margem de lucro é baixíssima. Eu ganho ali, vamos dizer, R$30 de cada hora da yoga. Eu tenho um custo. Não confundam o objetivo fim da função com o estresse que ela pode causar. O que eu quero dizer? Um massagista... pode ficar altamente estressado, dependendo da característica dele, quanto um médico numa sala de emergência. Por isso que vai de cada um. Ele está aqui do meu lado. Aí hoje eu estou correndo, eu passo por ele na empresa e nem dou oi. Aí ele diz, uau, o Vicente hoje está corrido. De repente, se o pensamento dele é outro, ele vai dizer, o que eu fiz para ele? Que ele nem falou comigo. Não tem nada a ver com ele. Você vê como é a maneira dele aceitar as coisas. É isso que me pega. Como é que a gente vai exigir da empresa uma postura que o que mais depende é a forma como o colaborador vê o mundo? Mas eu acho... É uma variável que talvez não esteja no controle da empresa, mas eu acho que a lógica, pode me corrigir se eu estiver errado, é muito difícil da empresa ter todos os parâmetros na mão dela. Ela não vai ter controle sobre tudo. Uhum. Mas faz sentido para algumas empresas que têm um nível de estresse muito grande em razão da sua operação. Isso. E está na mão dela controlar algumas coisas, entendeu? E daí tem a variável do funcionário que eu acredito que não vai ser controlável. Tipo, aquela pessoa que é mais estressada, aquela pessoa que é menos estressada, ela dentro de um ambiente estressado, tu vai ter uma variável que tu consegue controlar, aquela outra variável tu não consegue. Tu vai tentar atenuar aquele caso. Mas o que eu quero saber... como empresário, o que eu tenho que fazer para eu não ter gerar um passivo ali, um risco de tomar um processo por algum motivo? Uhum. O que eu tenho que fazer? Porque tem muitas coisas que eu não tenho como mudar. Mas eu acho Ramon, tem que deixar à disposição uma psicóloga, eu tenho que fazer isso. Mas eu acho que é essa a pergunta que eu fiz, tipo assim, mais ou menos, cada empresa vai ter uma característica diferente. Mas isso te dá, como é que eu vou dizer, um seguro de que tu não vai tomar processo? Sabe o quê? Veja só, vou interferir aí. O que acontece? Tu tem um barco. Ele está com a parte da marinha tudo em ordem. Com a revisão toda em ordem. O teu piloto está habilitadíssimo. Todas as pessoas que estão dentro do barco têm colete salva-vida para se algo acontecer. Vamos dizer que tudo esteja correto. Existe o destino. Mas uma coisa é, tu estavas fazendo aquilo para não correr esse risco? Entende? Então, como tu disse, se tu estiver fazendo de tudo, como diz, para que as pessoas tenham uma melhor vida, é claro que você poderá até levar o processo, mas outra coisa é que a pessoa ganhe este processo. Mas eu quero entrar em algo que eu achei bacana, foi do seguinte, o que você falou. Nós temos uma pessoa que ela trabalha na B3, na Bolsa de Valores, uma correria, metas e tudo isso. Então, nós já sabemos que aquele trabalhador ele tem risco psicossocial. Só que nós temos também a senhorinha do café, aqui do Floripa Podcast, que ela vai trazer o café. É tranquilo,
nós temos um espaço ali, a cozinha organizada, nós temos tudo. Não há motivos para que ela seja estressada, até porque ninguém grita, Dona Maria, o café... Não, todo mundo trata com muito cuidado, inclusive se é gentil de ajudá-la a pegar a bandeja para facilitar. Mas aí, ela tem um perfil estressado, que ela fica nervosa, então isso não tem nada a ver com a empresa. Só que aí entra outra coisa. Então, já que ela não tem nada a ver com a empresa, deixa a Dona Maria estressada. Ah, tudo bem. Então, será que este passo da saúde mental na empresa não vai colaborar para uma melhora da saúde mental em casa? Se serão postas várias variantes para melhorar a sua saúde mental no seu trabalho, você acredita que isso não vai melhorar sua vida em casa? Vamos dizer que você não está acostumado a conversar sobre isso. Se mudarem o comportamento de tratar você, te dando mais espaço, te dando mais valor, mais cuidado, você também não vai mudar isso, passando para os outros esse tipo de valor? Porque conhecimento é uma coisa que a gente passa, né? Então, se a gente treinar a Dona Maria para ela ser menos estressada, mesmo que isso não tenha a ver com o trabalho, mas vai melhorar a vida dela, isso se trataria, não é obrigatório na NR1, mas será que não seria gentil isso da parte, já que ela tem essa ansiedade, nós não vamos tratar? Então, a NR1, ela vai ser sim, digam o que disserem, eu cuido de pessoas há muitos anos, não tem como você separar. Pegue um colaborador, seja ele qual for, ele não está bem em casa com a vida, mas o trabalho ele adora. Ele não vai dar 100% no trabalho, mesmo que o problema não está no trabalho, entende? Então, nós vamos ter que ter realmente um olhar muito claro. E vai estar muito claro o comportamento humano das pessoas. O quanto elas fazem, o quanto elas se dedicam e o quanto elas podem mudar. Mas eu queria contribuir que também provavelmente ocorreu isso, dessa implementação da NR01, por conta do volume de afastamento perante o INSS. Uhum. Né? Então, nos últimos anos, a gente vê que houveram muitos afastamentos das empresas para o INSS de funcionários que foram afastados por saúde mental. Uhum. Seja burnout, seja depressão, seja ansiedade, estresse no trabalho, enfim. Então, eu acho que o grande X da questão é as empresas que adotarem a NR1, que cumprirem todos os requisitos para tentarem proporcionar o melhor ambiente possível para que eles não tenham a sua saúde mental afetada, vai ser muito mais difícil o INSS conceder uma pensão ou algo do benefício para aquele colaborador. Em razão de um afastamento profissional, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o X da questão está em a empresa ter uma norma, e aí me corrija se eu estiver errado, a empresa está tendo uma norma, tendo os ambientes propícios, tendo os mecanismos para que o colaborador não saia afastado da empresa como se fosse um auxílio acidente, sofreu um acidente de trabalho, aí a gente está falando de saúde mental, mas quando ele sofre um acidente de trabalho, que ele fica 6 meses afastado, é por uma questão óbvia, que tu identifica que ele sofreu um acidente, que ele se machucou em uma máquina, um equipamento, ok. E agora tem esse viés da saúde mental. Sim. Hoje ele vai dar entrada numa perícia por saúde mental e fica lá 6 meses afastado, mas a empresa está fazendo algo para evitar isso, e aí vem a NR01. Não é isso? É isso. A empresa está colocando situações para diminuir o risco psicossocial? Sim, está. Mesmo assim, poderá ter pessoas que vão sofrer do risco psicossocial? Sim, mas a obrigação está sendo feita. É claro que mesmo as empresas fazendo, isso não quer dizer que nós vamos ter uma taxa zero. Sim. Né? Uhum. Mas como bem você disse... com acidente de trabalho, né? Tem os EPIs. Os EPIs, mesmo assim, acontece assim. Exato. Claro. Imagina se não tivesse. Exatamente. Entende? Se não fosse obrigado... A Tati está lá na feira na Expo Proteção 2025 em São Paulo, e ela disse assim, Vicente, todos que estão montando os estandes, donos de estandes, estão tendo que usar os capacetes. Né? Uhum. Por quê? Porque lá dentro estavam montando situações, então obrigaram todo mundo a entrar. Que legal! De repente não vai cair nada na cabeça de ninguém. Mas se caísse e acertasse, eles poderiam ter evitado pedindo que usasse o capacete. Então, o que a lei
prega é que nós temos que usar artifícios para evitar. Mas ela não diz que, mesmo tu usando, se tiver, tu vai ser culpado. Não. Pode ser que esse paciente que está estressado não tenha a ver com a empresa. Ou pode ser que ele... Também temos que pensar uma coisa e ser real aqui, pessoal. Não seja um bom colaborador. Não é? Sim. Pode ele não ser um bom colaborador. Você coloca uma regra para todo mundo. Aí aquela pessoa diz, eu não vou usar. Poxa, então ela está fora daquilo ali. Então são questões de encaixar o comportamento das pessoas, né? Eu só acho, eu vou trazer um contraponto aqui, que é só a questão da responsabilidade, né? Porque o que a gente costuma observar eu até entendo que socialmente é algo que tem um impacto bem positivo, principalmente na vida dos trabalhadores. Mas a forma que é colocado isso é um pouco complicada, porque ele joga a responsabilidade para o empreendedor bancar todo o processo de qualquer que seja a adaptação, seja necessária na empresa, a contratação de profissional, enfim, toda a responsabilidade adequação na norma, né? Adequação, para que no final das contas, quem esteja sendo beneficiado, óbvio, é o trabalhador, isso é bom para o empresário, mas de uma maneira ou outra, o INSS, nesse teu exemplo, é o principal beneficiado, né? Porque talvez ele tenha instrumentos para negar um auxílio doença, um benefício social em razão desse tipo de aplicação de laudo. Então, é só essa questão que, beleza, tem que ser aplicado, tem. Tá, então faz às vezes uma redução de imposto para fazer uma compensação financeira para o empresário, ou reduz a alíquota do FAP, do RAT lá, dependendo do, né? Do risco. Isso acontece naturalmente, né? Então, acaba... e não, né? Porque a gente sabe que algumas alíquotas ali são variáveis conforme a atividade que é desenvolvida, né? Então, às vezes tu criar um critério para reduzir alíquotas do FAP e do RAT para quem implementa de uma maneira um pouco mais robusta. Então, eu só fico com esse pé atrás de como funciona de maneira geral, que acaba atribuindo ao empresário uma responsabilidade e ele tem que pagar tudo, né? Bancar toda a operação, e no final, às vezes, nem tem uma contribuição financeira. Ok, contribuição laboral, né, vamos dizer assim, dos funcionários, talvez seja evidente. Né? É porque os índices de afastamento por doença, saúde mental, enfim, aumentaram muito, né, doutor? Aumentaram muito, pessoal, muito, e se prevê para 2030 uma pandemia mundial, uma pandemia mental mundial. Por quê? Veja só, hoje nós trabalhamos concorrendo com máquinas, né? Sim. Nós trabalhamos concorrendo com máquinas. Eu saí agora aí de um congresso aí de inteligência artificial e você vê o quanto é desgastante isso. Porque uma inteligência artificial faz 400 contatos em um horário comercial, digamos assim. Quando que um ser humano vai fazer isso? Então é óbvio que vão diminuir os postos de trabalho, né? Então o ser humano, ele começou a ficar tenso porque a natureza dele está sendo ameaçada. Não basta mais ele estudar e saber. Ele tem um concorrente até um tanto quanto desleal com ele, né? Então, tudo isso nos leva a um certo estresse. Imaginem se você, aquela pessoa que diz assim, poxa, eu trabalhava numa linha de montagem, chão de fábrica, só que agora a linha de montagem está operando por inteligência artificial. Foram 70 pessoas recolocadas não, dispensadas, uma que outra ficou. Então, tudo está nos levando a um pensamento. A concorrência, o que a gente estava falando antes aqui. Você tem uma pessoa, indiretamente você concorre com ela, é só você ver. Em alguns comércios, em vez de associar-se, as pessoas preferem concorrer. Sendo que, se nós fizéssemos setores, ao invés de concorrer, nós teríamos resultados melhores, uma participação melhor entre todos, o que vem a ser associações, né? O que aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, é tão usado e tão investido. Então, assim, pessoal, a saúde mental hoje, ela passa por um processo que, com certeza, vai ser implementado em maio, mas... Maio de 2026. Maio de 2026. Foi prorrogado um ano. Uhum. Mas tudo isso, quando for colocado, também vão ter adaptações, vão colocar. É algo que a gente vai aprender conforme vai rodando. É algo novo, né? É algo totalmente novo. E o que é legal deixar dito é assim, ó, vocês que são donos de empresas e tudo isso. Pessoal, você que é colaborador, a gente que é colaborador de uma empresa, você não tem que olhar o dono como, agora ele vai se ferrar isso e aquilo. Não, não. Porque talvez a tua realidade daqui a 3 anos seja você, por um motivo ou outro, recebeu uma herança, abriu a tua empresa. Cuidado.
que aquilo que tu faz é o hábito que tu vai criar no futuro, né? Então nós temos que ver que aquilo que eu faço para o outro eu não desejo para mim. Então é muito importante nós termos um certo cuidado quando falarmos da empresa, de alguém, porque às vezes se para um pai de família, para uma mãe é difícil cuidar de uma casa, imagine-se, no meu caso, eu nem filhos tenho, né? Mas eu pago a faculdade de vários dos meus colaboradores. Então, muitas vezes eu perco sono não pelos meus negócios, pelos negócios de toda a minha equipe, né? Torna-se um negócio de toda a equipe, porque muitas vezes aquela empresa em uma região é fundamental para o crescimento financeiro, para o crescimento da própria qualidade de vida ali. Então é muito importante não se colocar o dono da empresa como o vilão, agora vamos ver. Não, todos estamos aprendendo, ninguém sabia. Em poucos lugares do mundo se faz isso, né? Vou dizer para vocês, eu tive uma paciente da Suécia, acho que foi, é de um lugar onde praticamente o dia fica todo escuro, certo? Que quase não tem sol. É um país de primeiro mundo. Os índices de suicídio são altíssimos, né? Então, o que a gente vê? Independente, você pode ter uma vida muito boa, tudo é como você enfrenta, tudo como você vê. Agora eu vou lascar com aquele, com esse. Se você pensar isso, já pode ter certeza, olhe-se no espelho que você vai ver uma pessoa que não é tão gentil quanto ela imagina. Só fazer um breakzinho aqui rápido para a gente falar dos nossos patrocinadores. A marca Spam Alimentos, para nós o pão é sagrado, e ID Mídias, eles são especialistas em tráfego pago e para eles vender não é sorte, é métrica. Ô, doutor Vicente, um caso prático, tá? Vamos supor, lá na minha empresa, lá na Compliance, a gente faz uma pesquisa de clima anual ou periódica, enfim, para avaliar algumas questões internas da equipe. E aí vamos supor que alguém não esteja bem naquele momento e coloque que está esgotada, estressada, com a saúde mental afetada, enfim. Com isso, hoje o que é possível essa pessoa fazer? Ela pode procurar um médico psiquiatra e ser afastada do INSS para ficar afastada do trabalho? Hoje funciona assim? Como que é essa parte? Por exemplo, vamos dizer que um colaborador ele não está bem. E o problema não é na empresa, o que eu quero deixar aqui é que existem, como a gente falou aqui, funções que são necessárias àquele desempenho. Sim. Então o problema não está na empresa, o problema pode ser enraizado nela por algum outro caso. Ótimo, vamos dizer assim, a empresa está legal, vocês até desenvolvem já normas de NR1, vamos dizer que tudo está programado, estão colocando dentro do que exige na modalidade de empresa de vocês, tudo está sendo feito correto. Mas uma auxiliar contábil que trabalha com vocês, ela não está bem. Certo? E você viu que o marido está vivo, não foi por luto, nada. Só que você não sabe tudo da vida dela. Sim. E de repente ela sente uma confiança e vai lá e diz: olha, senhor Andrei, eu tenho que lhe falar uma coisa. O meu marido foi diagnosticado com um câncer de próstata e eu não estou conseguindo enfrentar. Eu sei que o câncer não está em mim, a próstata não é minha, não tem a ver com o trabalho, mas eu não estou bem. Eu gostaria que isso não me afetasse, mas eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser que meu marido vai morrer, então isso não dá vontade de que eu saia da cama, eu fico em casa. Ela precisa de tratamento. Sim. Ela vai ser afastada, isso é uma decisão do profissional que ela passe. Talvez em algum momento, se ela passar por um psicólogo, ela vai fazer a terapia, por um psiquiatra ela vai tomar a medicação, mas eles vão ver a necessidade. Não é uma regra que ela terá que se afastar, não, como eu te disse, é de caso a caso. Caso a caso. Caso a caso. Entendi. Então, ela tá triste porque o marido está com câncer de próstata. É normal ela estar triste que o marido está com câncer de próstata? Claro que é normal. É a pessoa que ela ama, de repente é o pai dos filhos dela, está perdendo, de repente o médico disse que já deu metástase em outro lugar, então ela está passando por um momento muito difícil. Não tem nada a ver com a empresa. Será afastada? Será uma decisão do profissional em análise das condições que ela está para seguir ou não sem um prévio descanso. Mas nesse exemplo aí, vamos supor que ela não se abriu. Uhum. Ela só está com baixo desempenho e se sentindo esgotada. Existe uma instrução assim, eu posso encaminhar ela de repente para fazer uma consulta no INSS para ver se é passível de um afastamento, por exemplo? Claro, por exemplo, tu tens a Dona Maria do café, que ela está muito triste e ela não fala o que é. Você pode aconselhar e dizer: Dona Maria, a senhora pode ir no posto de saúde, marcar uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra,
Ou estou dizendo isso, não é uma obrigação nem nada, mas tem empresas que dizem, nossa, vejo a pessoa tão mal que a empresa vai lá e paga uma consulta para saberem o que... Dá o suporte ali, dá né? o suporte, olha, nós vamos lhe beneficiar, porque não sabemos o que está acontecendo, mas talvez com um profissional, o que ela não abriu para você, talvez ela abra para um profissional, com medo de falar sobre a vida dela no ambiente de trabalho, né? Mas vejam só, tudo que nós falamos aqui é muito humano, é muito bacana, não tem como dizer assim que não nos preocupamos por esse profissional, não. A gente chegou à conclusão de que podemos oferecer uma consulta, encaminhar pelo SUS se a empresa não puder pagar, entende? Receber aquele atestado, mas não existe uma regra, ela vai se afastar por tanto tempo. Não, é caso a caso. Tem casos que os colegas não afastam, não, a senhora pode seguir trabalhando, vamos tomar medicação, vamos fazer a terapia com o psicólogo, vamos tomar o remédio com o psiquiatra e você retorna aquela pessoa a um ambiente normal de convívio. Mas é muito difícil. Claro, a gente sempre quer o bem-estar dos nossos colaboradores, até porque eles vão trabalhar melhor, né? Mas é muito difícil a gente ficar se envolvendo nos problemas pessoais. Por que eu digo isso? Porque a partir do momento que eu sei, tá com um problema em casa, tá com um problema na família, mesmo, e a pessoa tá com baixo desempenho, eu vou ter dificuldade para dar uma advertência, isso aqui tá fazendo errado, ou para dar uma suspensão. Então, esse envolvimento é complicado também. Porque, em contrapartida, o governo vai me exigir que eu cuide da pessoa. Mas não vai me dar um desconto no imposto porque ela está improdutiva. Sim. É polêmico, sim, mas é uma situação bem complicada. Por isso que quando eu ouvi a NR01, assim, eu queria entender o que eu tenho que fazer para eu ter um seguro dizendo que, tu fez tudo que tinha que ser feito, Ramon. O funcionário está com problema, beleza, vamos ajudar ele, tu consegue ajudar, eu consigo ajudar ou não consigo, enfim. Mas tu não vai vir um processo para ti. Não vai chegar uma cartinha para ti falando que tu agiu de... eu acho que essa não questão cuidou do funcionário. É que não tem nem como a gente se precaver e garantir 100% que tu não vai ter um problema, né? Porque, como o doutor falou... Não, receber a cartinha... tu tá sujeito. A questão é tu fazer o que tá na tua mão. Eu tenho um canal de denúncia... Vai avaliar, eu tenho... vamos supor, eu tenho um canal de denúncia. Mas eu acho que quem vai determinar isso, salvo engano, vai ser essa análise efetuada na empresa, né? Sim. E daí, depois dessa análise, que daí tu vai criar, seja um canal, seja uma visita de psicólogo semanal para atender os funcionários, seja, sei lá, uma dinâmica. Eu não sei quais ambientes e quais setores talvez tenham maior risco e probabilidade disso acontecer, né? O plano que tu vai pôr em prática. Isso. E daí, com base nesse plano, daí, Ramon, tu estaria resguardado de eventualmente dar um problema. Isso. E dizer o seguinte, olha, eu fiz o diagnóstico da NR, estou aplicando o diagnóstico que foi determinado a mim, teve esse problema aqui isolado com essa funcionária, mas aí eu fiz o que estava nas minhas condições de serem feitas. Eu imagino que seja algo nesse sentido. Que nem o exemplo do barco que a gente deu, estava tudo certo. Sim. Mas isso não impede de acontecer algo ruim e o barco ter que afundar e tudo, e as pessoas ficarem ali e tal. Mas estava tudo certo, estava tudo coordenado. Então, são coisas desse tipo. Doutor Vicente, pelo que eu entendi, só para maio que entre em vigor a NR01. Mas vamos supor que o empreendedor que está em casa lá, ele já se demonstrou preocupado com os colaboradores, quer entender, quer ajudar, de repente, de alguma forma. Quais seriam perguntas boas para serem feitas numa pesquisa de clima, por exemplo? Funciona a própria empresa fazer essas perguntas, mesmo que ela peça para colocar de forma anônima? Poderia... Dá uma dica para o pessoal adiantar alguma coisa lá. Por exemplo, pergunta: como você se sente hoje no seu trabalho? Uma pergunta clara. Você se sente bem com a sua remuneração? Você sente que você consegue executar as metas que te pedem ou você acha pesadas? Aí tu bota uma perguntinha: te leva à exaustão, caso a resposta for sim? O ambiente que você trabalha, você acha um ambiente emocionalmente estável? Você tem ajuda? Você se sente acolhida dentro da sua empresa? É como tu disse, vamos dizer que eu estou sofrendo de algo, eu não contei para ninguém, né? Mas se eu quiser conversar com alguém, eu tenho essa pessoa para dizer, olha, eu gostaria de conversar um pouco, né? E qual foi a tua outra pergunta? Não, era sobre isso mesmo, na pesquisa de clima. E se faz sentido a própria empresa fazer esse questionário? Ou se precisa de uma outra empresa para ficar mais anônimo, vamos dizer assim. No nosso caso, nós criamos uma outra empresa
para que não tenha vínculo com a empresa, com a nossa empresa que faz esse trabalho. Entende? Então, nós criamos uma outra empresa. Nós temos uma medicina do trabalho, da qual nós temos um engenheiro técnico de segurança na medicina do trabalho. Ele vai lá e faz. Mas depois, a aplicação das técnicas é feita por outra empresa. Entende? Para que não exista assim, não tem. O contrato é com essa aqui e com essa aqui é o contrato de saúde mental. Não tem nada a ver uma com a outra. Tá, só tocando numa das perguntas que o doutor falou sobre a remuneração. Essa é uma pergunta bem polêmica, porque eu já escutei várias pessoas falando, se tu perguntar se tá feliz com a remuneração, a resposta sempre vai ser não. Vai ser não. É raro, né? Tu vai mudar? Não vai mudar? Então não pergunta. É o que eu sempre escutei. Tu vai mudar a remuneração? Não pergunta. E até porque essa questão da remuneração é muito complicada, né? Varia muito com as despesas de cada indivíduo. Então, sim, a pessoa gasta mais do que ganha, ela se atropela com as contas, se endivida, a culpa é da empresa. Agora o governo soltou empréstimo do FGTS. Eles vão lá, contrataram, vão se endividar. Problema de quem? Né? É difícil? Porque daí a bucha, o rojão, tá sempre na mão de quem? Do empresário. Do empresário. Então, assim, essa pergunta, ela é realmente necessária ou eu devo desconsiderá-la? Posso desconsiderá-la? Me repete a pergunta. Com relação à remuneração. Deixa eu te dizer. Quanto à remuneração, eu estava pensando no que eu ia te falar. Olha que interessante. Vamos dizer que tu tem um carro, né? Tu tem um carro. O teu carro, com certeza, é o sonho de alguém. Sim. E o carro de alguém já é o teu sonho que conseguiu melhorar de carro. Então eu vou te dizer, talvez os R$2.000 que essa pessoa ganhe, para ela seja pouco. Mas para outra pessoa, nessa mesma função, ela diria, puxa, para mim, estaria legal. Porque é o que tu disse. Quanto eu gasto? O quanto eu tenho de custo? Agora, se eu quiser ir jantar todo dia fora, se eu quiser comprar coisas, eu vou ter que ter mais dinheiro. Então tem que ver uma coisa, o teu cargo, ele é remunerado conforme o cargo, conforme uma diretriz. Então se tu acha pouco, o ideal é, ou tu faz algo dentro da empresa para subir de cargo, ou você traz ideias. Eu tenho um canal dentro da nossa empresa que é de ideias. A pessoa me traz ideias, ela ganha. Ela ganha. Interessante. Entende? Então, eu quero ganhar mais. O que a pessoa tem que fazer? Tem que buscar ganhar mais. Ela não pode dizer assim, eu ganho pouco, eu tinha que ganhar mais. Eu diria para o meu colaborador, se eu acho que ele está sendo bem remunerado, se eu acho que ele está sendo, todas as técnicas impostas ali estão corretas, eu digo para ele, bom, tu é livre, tu pode escolher sair também, se tu acha que este é o problema, porque que ele acha que não é compatível, se está dentro da lei e é o que eu posso pagar, nesse sentido eu não tenho como dizer para ele, então eu vou te aumentar, entende? E o que ele faz para aumentar essa renda? Porque se ele só pensa no objetivo de gastar e não de ter mais, mesmo ele ganhando mais, ele vai conseguir mais gastos. Talvez também a educação financeira dele seja precária e por isso ele pense assim. Podemos dizer então que algumas coisas que pensamos está relacionado à ignorância e não à vivência, né? É bem complicada essa questão da remuneração e a gente não consegue mudar, né? Então, só que daí, se a pergunta for, se o questionário for anônimo, eu não consigo nem dar um respaldo pro cara, tá insatisfeito? Né, faz isso. O que eu já pensei em fazer, a gente tem lá o Breeze Academy, que é para fazer treinamento interno, em disponibilizar um curso, de repente, de gestão financeira. Legal. Né, algumas coisas que a pessoa consiga... Isso, tirá-lo daquela ignorância, trazer cultura. Porque sabe o quê? Se a gente pegar o salário e pegar um colaborador, que ele não tem muita noção justo da parte da compliance, ou seja, que é a contabilidade. Ele diga, poxa, eu só ganho 2.000, mas ele não sabe o quanto tu paga para o governo para ele ganhar esses 2.000, tu não sabe o quanto tem por trás. E muitas vezes, como você disse, dando um curso, ele entendendo, ele não vai desejar não ganhar mais, mas vai dizer, poxa, se para mim está difícil, imagina para o dono que está pagando para mim e para mais 20 pessoas tudo isso e para o governo. Muitas vezes. Trazer consciência, né? Trazer consciência. Muitas vezes a nossa dor, ela é por ignorância. Muitas vezes. Questões relacionadas ao burnout hoje, seja de depressão, ansiedade, enfim, na tua vivência, no teu dia a dia, o porquê que isso está tendo cada vez mais
e por que tende a aumentar no futuro pelo que eu enxergo hoje? Olha só, pessoal, hoje a exigência é grande, né? Hoje as pessoas têm sonhos. E agora eu saí de um curso ali que as pessoas falavam, não, faturamentos de 130 milhões, 140 milhões, tal, tal, tal. E eu estava sentado olhando e vendo e eu disse assim, nossa, se a gente escuta isso, o que mexe com você? Você diz, poxa, uma pessoa ganhar 130 milhões, faturar 130 milhões, ela deve viver assim. Hoje estamos muito em busca do material. Carros. Vejam só o celular. Hoje o celular tem, desse aqui tem do 7, do 2 até o 15, 17. Tu vê que tu gasta, tu vê que muitas vezes, até por uma questão de status, tu troca, sendo que são super descartáveis hoje, né, cara? Tu usa 2 anos, 3 anos, ele começa a falhar a bateria, começa a apagar a tela, é descartável. Então você vê que essas implicações da cobrança da vida social, do ter, do pertencer a um grupo, de estar ali, todo mundo, de certa maneira, com a internet, nos nivelou todos iguais. Tu pode, agora tu faz um vídeo, tu faz numa praia linda, se encosta numa Ferrari que não é tua. Quem não te conhece, não estou dizendo que ele não tem uma Ferrari, mas quem não te conhece, não sabe se tu tem, vai dizer, pô, olha aquele cara... tantas horas da tarde, da noite ali, na Ferrari dele, sem trabalhar, pô, deve ter sucesso, que nem às vezes eu vejo colegas, médicos sentados escorado numa Ferrari. Se o colega médico, 4 horas da tarde, ele está sentado escorado na Ferrari, pessoal, ele não está no consultório, no meio de semana, acho difícil isso. Acho difícil. Eu veria como não real. Isso não interferiria no meu pensamento de me sentir mal e dizer, nossa, desejo aquilo, isso e aquilo. Então, as situações que nos levam a querer, a ter, a pertencer, levam muitas vezes a não gostar de onde estou, porque eu queria estar lá do outro lado. Eu ganho pouco, eu estou aqui, eu vou ter que ir embora com isso aqui, de ônibus, enquanto que eu poderia ter. Tem que ver que cada um tem uma realidade. Cada um tem uma vida. O que nos leva ao estresse é a ansiedade de ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, para isso eu vou trabalhar, eu vou fazer horas extras, eu vou me dedicar, mas isso requer um cansaço, requer um consumo de energia de você. Então, o burnout, ele não está aliado só à função, mas o pensamento daquela pessoa. O exemplo que você deu antes. O colaborador ganha R$2.000. É pouco. Ele quer ganhar 50. Sim, mas aí eu te pergunto, ele tem conteúdo para ganhar 50 mil como diretor da empresa? Quantos cursos ele faz no ano? Quanto ele se dedica para subir o currículo? Né? Eu tenho pessoas na empresa que cuidavam da limpeza. E passaram para o financeiro. Entende? Então, fui eu que coloquei aquela pessoa lá. Eu nunca colocaria em risco o financeiro da minha empresa. Ela conquistou aquele espaço, ela mostrou que ela era capaz. Então, o burnout, ele está aliado, pessoal, ao estresse que vai te produzir o trabalho. Ansiedade, depressão, frustrações, mas tudo relacionado ao trabalho. Burnout quer dizer ao trabalho. E se ele for ansioso por causa de casa, isso é burnout? Não. Burnout designa estresse, transtorno emocional, psicossocial dentro do trabalho. Tá? Então, eu estou com burnout. Como? Tu falta 3 dias da semana. Tu não apresenta resultado nenhum na empresa. Detalhe, pessoal, burnout tem aquela pessoa que se dedica. Não é a pessoa que está cansada de ir trabalhar. Não é a pessoa que está cansada do dia a dia que está burnoutada. Não. Esse teria outros nomes, outros adjetivos e tal. Mas no burnout é aquela pessoa que se dedica, que se esforça ao máximo, que se entrega e se leva à exaustão. Claro, uma pessoa que não se dedica, não vem com uniforme, não segue regras, reclama de tudo. Será que ela vai ter burnout? Olha, pessoal, acredito que se tiver, tem que ser bem investigado, porque é bem difícil. Porque se você não está dedicado, você está estressado com o quê? Pode estar estressado, mas de outras situações. Doutor Vicente, o estresse, ele é de todo ruim? Eu te pergunto porque tu estressar um pouco o ambiente não faz a pessoa melhorar? Olha só, eu acho que você foi feliz no que disse, mas se a gente mudar um pouco a palavra,
em vez do estresse, um pouquinho de apimentar, de colocar uma certa pressão boa. Olha, pessoal, se a equipe toda cumprir essas metas, a empresa vai pagar a academia de todo mundo por 3 meses, beleza? Vamos todo mundo? É isso. É o motivar. Eu fui uma época, trabalhei num time de futebol, né? E lá, eu olhava muito para o técnico e para o auxiliar do técnico. Aí eles pegavam a toalha e davam assim, vamos lá, tu consegue? Aí passava o outro, ele dava um tapinha nas costas, pô, esse foi bom, esse foi bom. O que tu estás fazendo? Tu estás motivando, tu estás criando uma expectativa naquela pessoa. Então, colocar um pouco de pressão a ritmo de motivação, tudo bem. Mas colocar tipo ó, pessoal, se não vender esse mês, alguém vai pra rua. Uau! Aí a gente já petrificou todo mundo, aí a gente já estancou aquela oportunidade de mudar. Mas não, pessoal, vamos lá. Lembre-se o seguinte, eu acredito que a lei vem, mais que tudo, para nós termos formas positivas de nos relacionar. Porque quem é que não sabe de brigas dentro do trabalho, de fofocas? Às vezes uma pessoa inventa uma história lá num setor para afetar o outro de lá, e a empresa que paga isso, mas a empresa não deve. Aí você perde um colaborador ótimo que fica mal por causa de algo que disseram. Então ela vem para mediar, para levar melhor. Não é em si para penalizar, entende? Não. Aí é o que a gente vem falando muito, a gente falou aqui. Cuidar do caráter das pessoas que você tem na sua empresa. Sabe o que vai ser legal com a NR1? As entrevistas de trabalho vão ser mais detalhistas. Não vão ser só relacionados ao componente técnico, mas também ao componente de convívio, como me relaciono, né? Por exemplo, não gosto de estar no meio de tanta gente. Opa, a tua recepção tem 100 pessoas por dia, tu vai colocar essa menina ali? Não vai. O financeiro fica fechado em uma sala. Poxa, então essa menina ela não gosta de tanto movimento, ela fica... Nós vamos ter que adequar melhor as qualidades do indivíduo. Estar ali, eu me lembro que durante anos eu fiz UTI em São Paulo, e UTI é um setor fechado. Então você fica muito fechado ali, né? E depois de 10 anos eu parei de fazer as UTIs justo por isso. Eu não conseguia mais ficar no setor fechado, porque geralmente o conforto do médico nesses locais cabe uma cama de solteiro, tem um banheiro e tal, e ali tu passa tuas 8, 12 ou 24 horas ou mais. Então, te cansa emocionalmente. Causa burnout. Claro, com certeza. Vale a pena dizer, pessoal, que médicos, profissionais de TI, CEOs, são pessoas que têm muito burnout. Claro que o pessoal colaborador de outros setores também, mas essas pessoas são responsáveis por grandes partes importantes de pagamento, de fluxo de caixa, são pessoas muito estressadas. Então nós temos que ver, se a senhora do financeiro da empresa está um pouco estressada, poxa, talvez ela tenha um pouco de razão, porque ela tem que pagar a folha hoje e ela não vai conseguir pagar a folha total hoje, vai ter que mandar vir de outro lugar para complementar. Então nós temos que entender que tem situações, tem perfis que tem que ser adaptado. Com relação ao burnout, né, que a gente não precisa, que tem que ser, só vai acontecer na pessoa que está se dedicando, que tem a pressão nela e ela se dedica e entrega. Só disso já me dá um conforto. Porque eu vou saber que a pessoa que está faltando, que está fazendo corpo mole, ela não é burnout. Ela não é burnout. Tem tudo para não ser, né? Tem tudo para não ser. Vai ser verificado no laudo. Porque vai ser verificado no laudo. Porque o que me preocupa é o mimimi. Então, essa pessoa que está faltando, ela tem a tendência de querer... burnout? Vou pegar para mim também. Na ansiedade, já vou pegar aqui. Né? E a pessoa não, que ela está realmente se dedicando, se esforçando, brigando pela empresa, ela se sentir esgotada, justíssimo. Então, a gente consegue tratar essa pessoa. Então, só de saber disso já me deu uma tranquilizada. Mas a NR, só para deixar claro, talvez eu tenha entendido errado, mas a NR01, ela não se aplica somente, óbvio, ele quer estimular a redução de burnout, né? Mas ele não se aplica somente a burnout, né? Se aplica ao conjunto da ópera. Aos riscos psicossociais. De maneira geral. Todos eles, de convívio total aí, entende? Sim. Burnout, é como eu disse, é o nome que se dá quando a pessoa está
estressada em relação ao trabalho. Entende? Chega a ser considerado uma espécie de doença ou burnout, não? Claro. Tem uma CID lá, burnout? Tem CID. É? No entanto que agora as pessoas podem ser afastadas por burnout, porque existe um CID para ser reconhecido. Uhum. É. Novidade. É a tal da ansiedade, né? É a ansiedade. E hoje, pessoal, vivemos ansiosos. Somos uma sociedade ansiosa, somos uma sociedade estafada, buscamos altos objetivos e estamos vivendo momentos históricos, não só no Brasil, no mundo todo, de grandes mudanças. Com a inteligência artificial que estão dizendo que algumas profissões vão desaparecer, as pessoas estão inquietas. Agora mesmo, quando eu vim aqui, eu escutei pela rádio que um garoto... Olha, pessoal, não vou passar a informação errada, mas a ideia é o seguinte... Um garoto começou a fazer terapia pela inteligência artificial, né? E aí ele disse para a inteligência artificial algo do tipo... Vocês vão ver isso nas redes. Não estou bem, penso em me matar e coisa... E meio que a inteligência artificial meio que concordou, porque como ela é preparada para não ser tão abrupta com as coisas, a criança foi lá e se matou. E agora a família está processando a empresa. Não sei se é a empresa da inteligência artificial, não saberia dizer. Mas o que eu quero me deter é o seguinte: você não pode ir e falar de algo que você tem com uma máquina, com o teu melhor amigo, entende? Claro que o teu melhor amigo, talvez ele vai te tratar super bem, mas ele não vai ter um olhar como aquilo, uma patologia. Ele vai te tratar com o carinho de um amigo, para que você não sofra. Sim. Tem uma análise técnica. E uma máquina, pessoal, ela é apta a muitas coisas. Hoje, na medicina, meu Deus do céu, mas não tem nem o que discutir. Mas acredito que para cuidar do emocional de pessoas, serão sempre pessoas. Sim. Uhum. E um ponto do que o doutor comentou ali, que realmente é uma frase que eu escutei e para mim faz muito sentido, que a comparação é o ladrão da felicidade. Uhum. Né? E é justamente isso. Pô, a pessoa ganha 3 mil, mas ela começa a se comparar com a que ganha 4, com a que ganha 5, e daí começa a ficar infeliz, sendo que tem aquela lá que ganha 2, que sonhava em estar ganhando 3. Né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter até os próprios empresários, né? Que a gente se cobra muito, que é, não, a minha ideia sempre foi melhorar 1% a cada dia, tá melhor do que eu era ontem. Com certeza. Então é isso, é sempre querendo crescer, mas não, com aquela ansiedade toda de eu preciso chegar lá, eu preciso daquele carro, eu preciso fazer aquilo, porque isso realmente vai tirando a felicidade e vai esgotando a nossa mente. É isso aí. Senhores, tem mais algum ponto que vocês queiram trazer? Da minha parte, não. Acredito que bem satisfatório a conversa com o Dr. Vicente, esclarecedor sobre a NR01, que é uma realidade, mas que é uma novidade a ser implementada ainda até 2026. Então, todas as empresas aí têm que ficarem atentas e conhecerem um pouco dessa norma. Também tem pontos a serem já talvez estruturados e analisados dentro de cada empresa. E sobre saúde mental, sobre tudo que a gente tratou aqui, burnout, foi um conteúdo ótimo, muito esclarecedor. Muito obrigado, doutor Vicente. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, mais uma vez. Marca Spam Alimentos, para nós o pão é sagrado. E ID Mídias, tráfego pago. Vender não é sorte, é métrica. Doutor Vicente, como é que o pessoal consegue te encontrar? Como é que o pessoal consegue entrar em contato com o senhor? Nós temos as redes sociais aí da Moema Assessoria. Eu não sei, o CRM hoje, ele faz muita coisa quanto à publicidade. Então eu digo assim, nós temos aí os nossos canais, tem a Moema Assessoria, a Garopaba Med. Vejam o que vocês desejam da vida. Vejam onde vocês querem chegar. Quais são os seus objetivos? Porque nós vemos muita gente lutando sem saber o porquê e sem saber onde quer chegar. E isso também te estressa. Isso também te leva a um caminho que talvez te crie ansiedade. Então, sendo assim, ficamos à disposição. Agradeço a Contabilidade, a Compliance Contabilidade, ao Papo de Mini feito para pequenas empresas e, sem dúvida, a esse podcast que é lindo, pessoal, o Floripa Podcast. Um grande abraço, fico assim envaidecido de ter participado. Aurino, quer deixar suas redes sociais? @aurino.martins. Andrei com Y, P. Santos. E o meu é @RamonJunks, o Junks é JUNCKES. Esse é o Papo de Mini, o papo que transforma o seu negócio.